Olá pessoal, aqui é Maurício Carvalho e esse é mais um vídeo do canal MLPC. Hoje nós vamos falar sobre a diversidade linguística do mundo. Quantas línguas existem no planeta Terra hoje? É uma coisa que muitos me perguntam. Quando o assunto é línguas, uma das principais perguntas é: mas quantas línguas existem no mundo? Geralmente as pessoas ficam um pouco assustadas quando o número é revelado, o número em torno de 4.000, 5.000, 6.000, algumas fontes falam em 7.000 línguas no mundo. É difícil precisar um número porque é difícil você saber o que é um dialeto, ou seja, o que é uma variedade dentro de uma língua, o que são línguas separadas. Por exemplo, o cantonês, que é uma enorme língua da China. Na verdade, o cantonês é um nome regional para um dialeto da língua Yuan, mas fala-se cantonês geralmente, né? O cantonês é um dialeto ou é uma língua, né? Os linguistas vão quase ser unânimes de que o cantonês ou Yuan é uma língua independente, porque ele é linguisticamente separado o suficiente das outras variedades de mandarim, de chinês, como do chinês mandarim, a ponto de ser ininteligível. Então o critério é ininteligibilidade. Existe inteligibilidade abundante, quase total entre os falantes. O que é inteligibilidade? Se dois falantes dessas duas variedades de língua que são próximas, se eles se entendem sem grande dificuldade. Ou seja, se eles se entendem, que provavelmente se tratam de dois dialetos. Um falante de cantonês não entende alguém que fala mandarim a menos que ele seja exposto ao mandarim e aprenda como língua estrangeira. Então o pessoal em Hong Kong, que é uma das capitais da língua cantonesa, eles aprendem mandarim em cursos de idiomas estrangeiros, né? Quase que estrangeiro. A mesma coisa o pessoal de Shenzhen, toda aquela província em torno de Hong Kong, que é o Cantão, Guangdong, em chinês, eles aprendem o chinês artificialmente na escola, e a língua que eles usam quando escrevem quase sempre é o mandarim. O cantonês escrito seria diferente, mas raramente os cantoneses escrevem em cantonês. Existem até caracteres específicos do cantonês no chinês, mas não é o que acontece geralmente, porque a China é politicamente unida e isso sempre impôs uma norma baseada no dialeto de Pequim, de Nanquim, do Nordeste chinês, onde sempre foi o controle político, onde sempre houve o centro da cultura e da política chinesa. Mesma coisa o catalão. Mesma coisa o catalão na Espanha. O catalão na Espanha foi considerado na época da ditadura de Franco, no século XX, e até antes, na verdade, porque a Catalunha já fazia parte da Espanha fazia muito tempo. O catalão era considerado um dialeto do espanhol, meramente um dialeto, né? Porque na linguagem coloquial as pessoas falam que o dialeto é meramente uma língua regional, que não tem importância, não tem muito material escrito, não tem status oficial, não sai em documentos do governo, não existe enciclopédias, imprensa e material educacional naquela língua. Então é uma língua que é bem falada em contextos informais, sem ter uma variedade escrita, um dialeto de prestígio literário. Nesse sentido, não, o catalão era um dialeto, porque o catalão foi quase inteiramente suprimido por muitos anos, mas linguisticamente um linguista jamais diria que o catalão é um dialeto, muito menos do espanhol. O catalão é uma língua separada do espanhol, porque ela já não tem inteligibilidade com o espanhol. Você entende algumas coisas, tem uma inteligibilidade bem restrita, provavelmente abaixo de 50%, alguma coisa em torno de 40%. Talvez, se a pessoa falar devagar, ou se pegar um texto escrito, você vai entender catalão. O português é muito mais próximo do espanhol do que o catalão. O português e o espanhol seriam os melhores candidatos para serem considerados dialetos da mesma língua, uma língua ibérica, mas como sempre houve uma separação, uma independência política de Portugal e Espanha, ou de Portugal e Castela, porque a Espanha nem sempre existiu, né, o reino de Castela, o reino castelhano, o espanhol. Então o português sempre foi considerado uma língua à parte, porque sempre teve um governo e uma forma escrita, uma forma literária, né? Um comentador do século XIX, não me lembro o nome, ele falava que um dialeto, aliás, uma língua, é um dialeto com exército e marinha. Ou seja, um dialeto que tem o poder, que é falado pelos poderosos, que é usado como dialeto, língua literária no país, mas essa é a concepção popular, né? Então, muitas vezes na imprensa a gente vê
às vezes, notícias sobre a África ou imigrantes africanos aqui no Brasil ou em outros países, e a gente fala, a gente vê na imprensa que a pessoa chegou falando dialetos africanos, a pessoa fala um dialeto africano, né? Porque na África, raramente uma língua africana, as línguas africanas não são oficiais, e quando são, às vezes, também não são muito usadas. Geralmente os africanos usam a língua do colonizador europeu, geralmente o inglês, o francês, em alguns casos o português. Não usam a língua africana porque realmente não há difusão. Então existem muitas línguas naquele país, mas não são do ponto de vista da linguística, né? Vocês podem usar o termo que vocês quiserem. A terminologia popular é que dialeto é uma língua sem prestígio, uma língua regional, mas na linguística, dialeto é uma variedade de uma língua. O dialeto está para uma língua, um idioma, como uma raça está para uma espécie. Você não pode pertencer a uma raça sem pertencer a uma espécie. Então você não pode falar um dialeto sem falar uma língua. O dialeto é meramente uma variedade de uma língua. Então na África existem várias línguas. Na África existem mais de, segundo as contagens mais abundantes, quase 2.000 línguas na África, né? Pelo menos 1.000. Se você juntar dialetos e falar que aquilo tudo é um conjunto dialetal de uma língua só. Por exemplo, outro dia no YouTube eu estava procurando sobre línguas africanas, sobre línguas de Angola, e achei uma angolana no Brasil. Tem um canal que parece muito bom, não me lembro o nome dela, vou pôr aqui no vídeo depois, se me lembrar. E ela era falante de Quimbundo. Quimbundo é uma das principais línguas de Angola, uma língua banto. E ela, no próprio vídeo, ela se referia à língua dela como um dialeto africano. Ou seja, na própria Angola, provavelmente as pessoas falam que é um dialeto. Porque é a concepção popular, né, a definição popular de dialeto. Uma língua que não é escrita, os angolanos escrevem em português. Na escola eles aprendem livros em português. O governo usa o português como idioma. E a língua que eles falam no dia a dia em situações informais é o Quimbundo, o Ovimbundo, outras línguas bantas, o Bantu, né, o grupo Bantu, uma enorme família linguística que domina quase toda o centro-sul da África. E já tinha alguns comentadores lá no vídeo falando que não era um dialeto, é uma língua. A língua Quimbundo, claro, é uma língua. Porque se fosse dialeto, seria dialeto na linguística, na definição que se usa na ciência linguística. Você não pode falar uma língua sem um dialeto. Então seria um dialeto do quê? Você pode falar que é um dialeto da grande família Bantu, mas as línguas Bantu entre si são muito distantes. Não há inteligibilidade. Se você fala Quimbundo, você não entende alguém falando Swahili, ou alguém falando Zulu, ou alguém falando Ndebele, alguém falando Shona, ou Lingala, ou uma das 500 ou 700 línguas Bantu existentes na África. Então, e o uso do termo dialeto serve para desprestigiar, como foi no caso do catalão na Espanha, ou às vezes é meramente uma coisa até voluntária, quando os países se unificam por voluntariedade, por livre e espontânea vontade das partes, como foi o caso da Alemanha e da Itália. As línguas regionais passam a ser consideradas dialetos, porque todo mundo quer formar um país unitário para ter mais força, para pertencer a um país mais poderoso. Então a Itália e a Alemanha até a década de 1870, a Itália e a Alemanha eram países, não existiam países centralizados. Então cada região tinha uma autonomia administrativa. A Alemanha tinha a Prússia no norte, a Bavária no sul, várias províncias, e Hamburgo, que era a cidade asiática livre, tinha o Palatinado, a Renânia, a Suévia e tudo mais. A Itália era feita dos estados papais no centro, o sul era o Reino das Duas Sicílias, que incorporava a Calábria, onde fica Nápoles, e a ilha da Sicília. Tinha a República de Veneza, que era uma república, muitas vezes foi incorporada, por boa parte da sua história, fazia parte do Império Austro-Húngaro. Havia o Estado genovês, que controlava a ilha da Sardenha e da Córcega, algumas vezes chegou a controlar a Córcega. E quando a Itália se unificou, eles se unificaram, claro, usando a língua que eles já usavam. Muitas dessas regiões já usavam uma língua literária padrão chamada de italiano. Antes de haver uma Itália, havia uma língua italiana que era baseada na obra de Dante Alighieri e outros autores da Renascença, que lá pelo século XIII, XIV, XV usavam o dialeto de Florença, Firenze, que era a capital cultural da Itália, e também tinha a ver com o dialeto de Roma. Não era tão diferente do dialeto romano. Então o dialeto romano, o dialeto florentino, que é chamado de toscano, né, foram usados como língua, foram transformados em língua literária, foram
ganharam uma forma escrita nas mãos de Dante Alighieri e outros autores, já na Idade Média, no final da Idade Média. E assim, o toscano, a língua toscana, o que era a língua toscana? O toscano é um dialeto do italiano, era um absurdo. O toscano evoluiu a partir do latim. O latim na Península Itálica se espalhou a partir de Roma, na época do Império Romano, e em cada região da Itália ele evoluiu. O latim evoluiu para uma língua, eu estou falando como linguista, como uma língua independente, só que as pessoas escreviam em latim ainda. O latim vulgar que foi evoluindo na Toscana, em Roma, ele evoluiu um pouco menos nessas regiões, porque havia um alto grau o latim era a língua nativa dessa região. A Toscana, nem tanto, que a Toscana antigamente era Etrúria. A própria palavra Toscana vem de Etruscana. Etruscana era a região da Etrúria, dos etruscos, que era uma língua que não tinha nada a ver com o latim, mas isso é outra história. Vocês podem acompanhar essa história um pouco na minha introdução ao latim, outro vídeo que eu tenho aqui no canal. Mas o etrusco foi extinto, o latim substituiu todas as línguas da Itália. O latim que foi lá para o sul da Itália, para a região da Calábria, de Anápolis, para a região da Sicília, evoluiu com uma língua siciliana. A língua siciliana é vastamente diferente do toscano, que é o nosso italiano. A língua da Sardenha, que é uma ilha na mais distante da Itália, que é a Sicília, virou uma das línguas latinas mais diferentes que tem. Para vocês terem uma noção, em sardo, uma língua que eu menciono nos meus vídeos de latim, de línguas latinas, em sardo o artigo definido é su e sa, em vez de il, ou lo e lá. Não tem o lá. O lá não é a língua, não é la língua, como em italiano, é sa língua. Que vem do latim ipso, ipsa, que era mesmo, esse mesmo. Essa mesma língua. Ipsa língua virou essa língua. Como, aliás, no catalão antigo também era. O catalão moderno usa lá e el como artigo definido, mas o catalão até acho que a era moderna, uns séculos atrás, ele usava sa e acho que su ou se, não me lembro, como artigo masculino. Então as línguas latinas, a Península Ibérica virou catalão, virou o castelhano, no sul virou o andaluz, no norte da Espanha virou o leonês, o asturo-leonês, na costa norte da Espanha, que ainda existe até certo ponto. Tem um dialeto mirandês que é falado até em Portugal, que é uma variedade do asturo-leonês. O galego, no noroeste da Espanha, que é a língua mais próxima do português. O galego realmente pode ser dito como um dialeto do português. A gente falaria uma língua galego-portuguesa até hoje. O galego é o dialeto mais aberrante. E tem dois dialetos do português principais mais próximos um do outro, que é o português lusitano, o português europeu, o ibérico, e o português sul-americano, que é o nosso português brasileiro. E o português brasileiro, por sua vez, tem um dialeto subdividido em ainda mais dialetos. Tem um dialeto gaúcho, um dialeto paulista, um dialeto carioca, um dialeto baiano, dialeto nordestino, paraense, mineiro, que são muito próximos entre si. Claro que são dialetos que são línguas que todo mundo se entende. A mesma coisa o galego. O galego, se você é alguém falando em galego relativamente de maneira pausada, um texto que você tem tempo de pensar e ler, o galego é uma língua inteligível. Eu já viajei para a Europa, eu conheci pessoas galegas e tive a oportunidade de ter conversas em português e falar em português brasileiro, a pessoa respondia em galego, normalmente, e a gente se entendia perfeitamente. O espanhol, a gente tem também uma certa inteligibilidade, mas como eu disse, Espanha e Portugal são países politicamente sempre separados, e jamais um português, um brasileiro ia falar que o espanhol é a mesma língua, né? O brasileiro, tipicamente, ainda tem que comprar um dicionário, tem que fazer um curso de espanhol, o espanhol também, quer aprender o português, ele tem que fazer um curso, é muito fácil. Então ele está bem na fronteira, o espanhol e o português são meio que na fronteira do que são línguas diferentes ou dialetos diferentes, aliás, como os animais, né? Você vê, não existe na biologia uma definição clara do que é uma espécie, o que são espécies diferentes ou meramente raças diferentes. Pode ser raças muito diferentes, estão naquela fronteira entre o que é já quase uma espécie, está quase especiando. A gente vai pegar, né, a zebra e o cavalo, são espécies diferentes, mas claramente que não são tão diferentes assim. Claramente é bem fácil imaginar que a zebra e o cavalo são dialetos de um mesmo antepassado comum, que um foi para a África e virou cavalo, outro ficou na Ásia, virou a zebra, outro foi para a Ásia, virou cavalo, a mesma coisa o jumento. A gente tem também o leão e o tigre, que são meramente variedades, a mesma coisa, até pode até cruzar, né? Quando há um cruzamento, na biologia, a definição de espécie, dois indivíduos, duas populações são considerados da mesma espécie, mesmo tendo diferenças, se elas ainda podem cruzar e produzir descendentes, né? Uma espécie muito parecida, que já é uma espécie separada,
geralmente acaba produzindo, quando muito, descendente estéreo, no caso do cavalo e do jumento. Parece que há cruzamentos de cavalo e zebra, mas não é tão prático. O cavalo e o jumento, eles acabam gerando uma mula, né, que é infértil. A partir de uma certa diferenciação genética, já é espécies diferentes. Né, passam da fronteira entre raças muito diferentes entre si, para serem consideradas como duas espécies muito próximas entre si. Como o caso da zebra do cavalo, do tigre do leão, do urso pardo e do urso panda e coisas assim. As línguas também. Aliás, a inspiração para a teoria da evolução de Charles Darwin foi a linguística da época. Desde o século XVIII, quando os europeus, especialmente a partir das viagens europeias para a Ásia, os europeus descobriram várias coisas, entre as quais que as línguas da Índia antiga, como o sânscrito, eram muito parecidas com as línguas da Europa antiga. O vocabulário, a declinação, a conjugação verbal, toda a gramática, a morfologia do sânscrito, que é a língua que era falada na Índia há mais de 3.000 anos atrás. A gente pega o sânscrito, que tem mais de 3.000 anos, você vê não só uma língua parecida, como uma língua que conserva características que sugerem que ela estava mais próxima de um ancestral comum que deu origem às línguas da Índia, do norte da Índia, faladas até hoje, são as línguas arianas, ou indo-arianas, e as línguas da Europa. Então, daí formulou-se a hipótese do indo-europeu. Né, a gente fala, nós que falamos português, falamos uma das várias línguas indo-europeias, que são línguas derivadas dessa língua que não é conhecida. No começo se achava que era possível que as línguas europeias tivessem derivados do sânscrito, porque a gente passou a conhecer o sânscrito, então vai ver que o sânscrito, ou alguma forma coloquial, um pouco mais antiga do sânscrito, era a língua-mãe, mas depois a gente descobriu que não bate, existe uma coisa na linguística que determina que duas línguas parecidas, na verdade, elas são derivadas de um ancestral ainda anterior, comum a ambas, só que esse ancestral não era escrito. O ancestral das línguas europeias deve ter existido, né? Não vive, mas era falado no que é hoje o sul da Rússia, a região ao norte do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Daí, a partir de 5.000 anos atrás, houve migrações dessa população pré-histórica, que provavelmente ela acabou adotando a agricultura a partir do Oriente Médio, teve contato com o Oriente Médio, onde já havia a Mesopotâmia, já havia o Egito, já tinha sua agricultura, suas espécies cultiváveis, né? E daí essa população que a gente chama de indo-europeu, retroativamente, porque a gente não sabe qual é o nome que eles davam para si mesmo, porque eles não tinham escrita, dotados da agricultura, eles passaram a se expandir. Uma parte da população acabou migrando para a Europa e dominando praticamente todos os povos europeus, virou o latim, as línguas latinas da Itália, o grego, as línguas eslavas, que deram origem ao russo, ao polonês, ao servo-croata, as línguas germânicas, o alemão, o dinamarquês, o sueco, o holandês, o inglês, as línguas célticas. Eu tenho um vídeo sobre as línguas célticas aí, mas vocês podem aprender um pouco mais. E indo para a Ásia, elas formaram o armênio, que o armênio já sofreu muita mutação e hoje já você não vê muita a característica indo-europeia muito claramente. Ele já foi influenciado muito pelas línguas caucasianas e sofreu muita mutação. E o persa e as línguas do norte da Índia até agora, o hindi, o gujarati, o punjabi, o bengali, que é o bengalês, a língua de Bangladesh, da Índia Oriental, de Calcutá. Claro, o persa antigo que deu origem ao persa moderno. O Irã ainda fala persa, tem gente que acha que os iranianos falam árabe, tá? Pelo amor de Deus. Se você quer virar inimigo de um iraniano, você chega para ele e pergunta se ele fala árabe, né? Eles odeiam essa confusão que é muito comum. E as outras línguas irânicas, como o curdo, os vários dialetos curdos que existem hoje. O curdo não é uma língua só também, o curdo é um complexo dialetal. Existe o curdo sorani e kurmandi e alguns outros dialetos que são quase línguas dependentes. Mesma coisa o armênio. O armênio ocidental e o armênio oriental. O armênio ocidental está quase extinto porque foi incorporado pela Turquia e os armênios ocidentais, falando de armênio ocidental, se espalharam como imigrantes pelo mundo. O armênio que domina a Armênia moderna, a atual Armênia, é o armênio oriental, a língua oficial da Armênia. Esses dois armênios são mais diferentes entre si do que o português é diferente do espanhol. Esse estudo, que veio a partir do século XVIII, estava muito desenvolvido já na época que Charles Darwin escreveu sua teoria da evolução. Ele conhecia essa hipótese, os eruditos da época conheciam essa hipótese. Daí que veio a ideia de que uma coisa como, né, o sânscrito ou alguma coisa assim pode ter virado, ou o latim virou as línguas latinas modernas. Como as línguas antigas viram outra língua? Como é que pode uma língua virar outra? Como é que pode uma coisa ficar tão diferente
Daí veio a noção de pequenas diferenças que vão se acumulando, elas vão se acumulando através das décadas, dos séculos, dos milênios, e eventualmente, depois de muitas e muitas gerações falando aquele idioma, o que era meramente, no começo, meramente uma pequena divergência linguística em relação ao original, pequenas mudanças vão se acumulando, até que vira. Então, o que eu estou falando agora aqui nada mais era que o latim moderno, um dialeto moderno do latim. O italiano falado na Itália também, o toscano, né, que veio o italiano padrão, é uma evolução do latim ali. Assim como se você pegar uma espécie hoje homogênea, coelho, e separar em várias ilhas ou várias populações do mundo, daqui a 2 milhões de anos, a evolução biológica é muito mais lenta que a evolução linguística, daqui a 2 milhões de anos, esses coelhos vão estar muito diferentes, podem já virar tão mais diferentes entre si do que o coelho diverge da lebre aqui. Então, a separação geográfica faz as línguas separarem, as comunidades sofrem uma evolução linguística separada em cada região. Mesma coisa as espécies biológicas, quanto mais separação, imagina que uma espécie migra para outra região, ou surge uma fenda, surge um rio na região onde eles vivem, separa a população em duas populações, cada ambiente é diferente, né, ao contrário das línguas que não sofrem muito uma evolução, a seleção natural, né, as línguas não são seres vivos, então elas não têm sobrevivência baseada nas espécies, tem a seleção natural, então uma região mais quente vai favorecer uma espécie de tais características, uma região um pouco mais fria, que tem predadores diferentes, em alimentos diferentes, e de qualquer maneira um ambiente diferente vai favorecer uma seleção natural diferente, e o que era uma população homogênea de coelhos, separado em duas, vai virar populações, eventualmente em muitos milhões de anos, vai virar coisas completamente diferentes. Então, os biólogos devem muito à linguística por causa da teoria da evolução. A teoria da evolução biológica ela foi inspirada em parte pela teoria da evolução linguística. E hoje, né, as pessoas não têm muita noção dessa evolução, porque infelizmente a história da linguística não é ensinada, a história da biologia é mais ensinada, a teoria da evolução é ensinada, mas a teoria da evolução linguística não é muito ensinada. Pouca gente sabe, por exemplo, que esse grupo indo-europeu existe, que é uma coisa tão estranha. Imagina que as línguas da Índia e as línguas da Europa tiveram um ancestral comum. A própria noção de um ancestral comum que é desconhecido, como é que a gente sabe que um ancestral comum existiu seria desconhecido? A gente infere. Se a gente não soubesse que o latim existe agora, vamos supor que os europeus tivessem aprendido a escrever só há 200 anos atrás. Você pegaria o português e o italiano, o espanhol, o romeno, o catalão e o francês, você ia ver, estudando essas línguas, que essas línguas têm similaridades, não é possível ser coincidência isso. Então tem que ter daí você primeiro é postular que alguma língua veio da outra. A primeira ideia que o ser humano tem, a gente não consegue muito bem pensar em termos evolutivos. Então a gente pensa, as pessoas iam pensar, essas línguas todas derivam do italiano, que o italiano é a mais central de todas. Ela é mais parecida com as línguas ibéricas, ela é mais parecida com o francês, ela é mais parecida com o romeno. Então o italiano daria a noção de que, mas um linguista mais cuidadoso ia analisar e ver, não, tanto o italiano moderno quanto o romeno, o espanhol, o português, o catalão, o francês, o provençal, o siciliano, o vêneto moderno, o piemontês, que é falado em Milão, o genovês, são irmãs, são derivadas de um ancestral comum que migrou para essas regiões e formou as línguas latinas modernas. Esse ancestral comum você pode falar que está extinto, mas ele não está extinto, ele está vivo em nós estamos ainda falando do latim. O latim moderno, assim como os gregos modernos falam ainda grego, só que a língua grega manteve o nome, porque o grego não se espalhou, a difusão do grego pelas regiões foi eventualmente cancelada, revertida, abortada, porque o grego se espalhou pelo Oriente Médio, por parte da Itália na Antiguidade, mas eventualmente o latim conquistou toda a Itália, o Oriente Médio foi conquistado pelo árabe, e pelo turco, e eventualmente o turco e o árabe apagaram o grego que existia naquela época. Alexandria, que é a capital da cultura grega no Egito, fundada por Alexandre o Grande, as pessoas falavam, Cleópatra falava grego, né? Ela era grega, ela falava grego no seu dia a dia, a língua primária dela era o grego, a língua do Egito na época de cultura era o grego. Isso foi até a época do Império Romano, até a conquista, eventualmente a conquista árabe, que tirou o grego dessa região, então não se formaram línguas neo-helênicas. Não haveria várias línguas derivadas do grego, como a gente tem várias línguas derivadas do latim, só que o grego eventualmente se retraiu de novo para a Grécia. Mesmo assim existem línguas
se você pegar esses dialetos gregos, né, que não são usados como língua escrita jamais, em certas regiões da Grécia e da Sicília, onde permanece a Itália, ali na Calábria, na Itália, onde permaneceram populações gregas, que o grego realmente evoluiu como línguas separadas. Tem um tal de grego pontíaco, alguns outros dialetos de grego moderno. O grego cipriota não é tão diferente assim, mas tem umas diferenças. O grego do Chipre. Se ganhasse uma variedade escrita, se fossem línguas oficiais de um país, seriam consideradas línguas separadas do grego. São bem diferentes do grego moderno. Mas como o grego, eventualmente, fora o Chipre, né, e a Grécia, não tem outro país ali, essas populações eram muito pequenas, todas foram absorvidas pelo grego padrão, então todo mundo aprendeu a escrever. Eventualmente as gerações modernas provavelmente nem vão mais aprender esses dialetos antigos, que eram línguas separadas, nem são dialetos, né? Linguisticamente são línguas separadas do grego. E hoje a gente tem basicamente só a língua grega moderna. Então espero que isso tenha ajudado a clarificar o que é dialeto, o que é língua, como as línguas evoluem, né? Uma língua deriva da outra. Eu pretendo fazer muitos vídeos sobre a história da língua, sobre linguística, né? Principalmente para também destruir esses mitos linguísticos que todo mundo tem. Aliás, quase tudo que você acha sobre língua, como eu já disse em vários vídeos, quase tudo que você acha sobre língua está errado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Meu curso de alemão e russo já está em preparação, já tem vários vídeos postados, vão vir muito mais. Vou começar o curso de inglês. Provavelmente o curso de italiano bem rápido também, bem logo. Então a gente se vê. Também me sigam no Twitter.